Olá pessoal, meu nome é Richard, eu sou consultor da Iman. Estou aqui hoje para o nosso programa aí de Pílulas do Conhecimento, mais uma delas aí, e hoje com o tema da manutenção produtiva total, né? O nosso MPT aí, uma excelente ferramenta do Lean para a gente aumentar aí a performance dos nossos equipamentos, disponibilidade e tudo mais, né? Então, falando nisso aí, quais são os principais objetivos, né, quando a gente implementa esta ferramenta nas nossas empresas, né? Uma delas é aumentar, né, a disponibilidade dos nossos equipamentos, né? Que eles fiquem mais disponíveis, estejam mais disponíveis, né, para a gente poder trabalhar e produzir os nossos produtos, né? Outro objetivo aí, né? Diminuir as manutenções corretivas, né? A gente sabe que a manutenção corretiva é muito ruim, né? A gente está trabalhando, tem os pedidos para entregar, tem as datas de entrega já agendadas e o que acontece? Você está produzindo, a máquina quebra, falha, quebra, né? E você não consegue atender seus pedidos, tá? Então, a ideia é o quê, né? A gente diminuir, né? Quanto mais nossos equipamentos estarem em ordem, menos manutenções corretivas a gente deverá ter, né? E por fim, aí um terceiro objetivo aí principal, né? Tem vários objetivos que o MPT quer alcançar, mas é o que, né? Por fim de tudo, é aumentar a produtividade, né? Com os nossos equipamentos sempre disponíveis, trabalhando, a gente consegue o quê? Ter mais produtividade na nossa empresa, tá? Então a ferramenta é composta o quê? De 8 pilares, né? São esses mostrados aqui, né? A manutenção autônoma, né? Melhorias focadas, manutenção planejada, o treinamento, né? Muito importante, o controle inicial, manutenção da qualidade, né? Os setores administrativos, né? A burocracia aí, vamos dizer, da manutenção, né? E segurança e meio ambiente, né? A gente trabalha ali com todos esses pilares na manutenção produtiva total. Porém, né, como é uma ferramenta muito ampla, né, existem empresas que usam até como um sistema de gestão o MPT, né, fantástico. Mas assim, a gente entende que toda essa complexidade, para a gente facilitar e simplificar um pouco, a gente foca primeiramente na implantação desses 4 primeiros pilares aí, né? A manutenção autônoma, as melhorias focadas, né? A manutenção planejada e o treinamento, né? Porque a gente entende que esses 4 pilares já bem implementados, a gente tem aí 60, 70% dos nossos objetivos já a caminho de serem alcançados, né? Então, falando um pouco aí de cada pilar desses prioritários aí, né? A gente tem o que? A manutenção autônoma, né? Que é um conjunto de atividades lá que o próprio operador, né, irá realizar na prevenção, né, e remoção de anomalias, né? Então lá nos famosos checklists, lá ele vai poder detectar, né, algumas anomalias, porque a gente sabe assim, né, que todo equipamento começa ali com uma pequena anomalia, né, aquele barulho, aquela trepidação que não era normal, e aí se a gente não tomar nenhuma ação, nenhuma atitude, o que que aquilo se transforma, né, numa falha, né, tende a se transformar numa falha e a gente vai perder performance de produção, de produtividade, de qualidade, né? E se a gente continuar não tomando nenhuma ação, a tendência é que a máquina quebre, pare de funcionar mesmo, e aí a gente vai ter que acionar a manutenção para fazer as correções, perda de tempo e tudo mais, para que a máquina volte a trabalhar de maneira adequada, né? Então, esta é a ideia da manutenção autônoma, né? A gente conscientizar nossos operadores, aquele sentimento que a máquina é deles, né? Que o rendimento deles, o salário deles sai daquela máquina, né? É fruto do trabalho daquela máquina. Então, a ideia é que ele
cuide da máquina, porém com uma metodologia, né, bem definida e adequada para cada tipo de equipamento, né? O segundo pilar aí são as melhorias focadas, né? Aquelas que a gente detecta a necessidade de focar na manutenção em determinado assunto. Por exemplo, né, qualidade. Né? Eu percebo que eu estou com um problema de qualidade devido à falta de manutenção ou manutenção precária nos meus equipamentos, ou meus equipamentos não dão mais aquela performance, né, que eles tinham quando eram novos, né? Então a gente foca a manutenção no equipamento ou num grupo de equipamentos é, na qualidade, né? Para voltar àquela performance de quando a máquina era nova. Um outro exemplo poderia ser aí vazamento de ar, né? Os nossos sistemas pneumáticos aí. Então eu posso focar aí na manutenção desses sistemas, para que eu elimine todo e qualquer tipo de vazamento nesses sistemas pneumáticos e assim eu tenha lá uma economia de energia, porque eu necessito menor produção aí de ar comprimido, que eu não tenho mais as perdas aí dos vazamentos. É outro exemplo, e diversos exemplos aí que a gente, problemas eletrônicos, hidráulicos e tudo mais, né? Aí a gente vai para o terceiro pilar, que é a manutenção planejada, né? Antigamente, manutenção planejada só se falava da preventiva, né? Então é aquilo lá, né? É aquela metodologia, né? Onde a gente tem técnicas aí para execução, né? De uma manutenção contínua e planejada, né? Mas porém, com a modernidade, o tempo foi passando, aí foi criada a preditiva, né? Onde a gente tem chance aí de detectar sem ter que desmontar a máquina, né? Alguns problemas que podem já estar ocorrendo, né? Algumas falhas que poderão já vir em breve, né? De acordo com o diagnóstico aí na realização das preditivas, né? E hoje com a indústria 4.0, né? Já se fala em criação de redes neurais aí, né? Com algoritmos, com sensores ultramodernos aí, que seriam capazes de já me dizer o tempo exato da troca de algum componente, né? Então eu realmente já teria aí uma situação em que esses algoritmos já me diriam, olha, troca naquela data porque lá é o limite da vida útil de tal componente, né? E isso já vem acontecido, diversas pesquisas já estão sendo feitas nesse sentido, tá? E por último aí, né, desses 4 pilares iniciais aí que a gente indica a implementação, vem o treinamento, né? Não menos importante, muito pelo contrário, né? O mais importante aí que é treinar nossos colaboradores continuamente nos pilares em que a gente for implementando, né? E aquilo que eu falei lá na manutenção autônoma, né? O objetivo do treinamento é eles entenderem que uma empresa vive de faturamento e ela só consegue faturar produzindo seus produtos. E para produzir os seus produtos, ela precisa ter o quê? Os seus equipamentos sempre em ordem, né? Trabalhando e produzindo, ok? Pessoal, nesse tempo curto que a gente tem, era isso que eu tinha para falar, né? Este tema e outros temas aí estão dentro dos nossos cursos, né? Esse MPT especificamente está lá na nossa semanalinha, onde a gente entra mais a fundo nesse tema e a gente está aí à disposição para qualquer dúvida e para você conhecer, tá o nosso site aí, conhecer os nossos treinamentos e nosso trabalho aí. Muito obrigado e até breve.